Quarentena com Neto. Salve, salve, rapaziada! Ótima terça-feira a todos. Hoje, dia 18 de agosto de 2020. Hoje é dia de quarentena. Hoje é com Cláudio Magu. Quarentena com Neto. Belezinha? Cláudio Magu, que é comunicador, que é locutor, né? É locutor também de loja, né? Ele que é escritor, compositor, cantor e pré-candidato a vereador aqui em São João de Meriti, belezinha? Então compartilha aí pra rapaziada, antes de você entrar, Claudião, aqui na nossa live, compartilha aí pra sua equipe, pra sua galera, no grupo aí do partido, enfim, pra galera toda chegar junto aqui. Grande abraço ao Heber Nogueira, lembrando que ontem entrevistamos, né, nosso 37º entrevistado de ontem, Heber Nogueira, e hoje nosso 38º entrevistado aqui no Quarentena com Neto, que é o nosso amigo Cláudio Magu, que é o Cláudio Santos, né? Mas é o Cláudio Magu aí, seu apelido, belezinha? Então compartilha aí, Claudião, já vou chamá-lo, somente antes da introdução, que hoje é o dia de número 156 aqui na quarentena, aqui no estado do Rio de Janeiro, beleza? 156 no estado do Rio de Janeiro, e no município de São João de Meriti é o dia de número 149, ok? Então aí, amanhã completamos 150 dias de quarentena aqui no município de São João de Meriti, na cidade onde nós habitamos e onde o Cláudio Magu será candidato a vereador, né? Pré-candidato já a vereador aqui em São João de Meriti, belezinha? Então é bem tranquilo, lembrando que ontem fizemos com o Heber Nogueira, hoje o Cláudio Magu e sexta-feira faremos com o nosso amigo Bruno, belezinha? Também do mesmo partido, a gente vai fazer aí com o Brunão e ele vai falar um pouquinho da sua trajetória, sua história, assim como hoje o Cláudio Magu, que tem várias profissões, várias formações e vai trazer aí um pouquinho da sua experiência dentro da política, belezinha? Então compartilha aí, Claudião, compartilha aí todo mundo e a gente espera aí bater essa marca aí de 30 mil, né? Já passamos aí das 21 mil visualizações nas 36 lives, né? Até a de sexta-feira, na realidade quarta-feira passada. Aí entrou ontem do Weber, hoje Cláudio e na sexta Bruno, belezinha? Então vamos chamar aqui o Cláudio para já se apresentar. Grande abraço aí Bruno Costa, grande abraço Heber Nogueira, Cláudio Magu, Toíssa, Luiz Paulo Martins, uma galera tá entrando, grande abraço. Adicionando, Claudião. Opa! Muito boa noite! Boa noite, Beleza? Cláudio. Belezinha, tudo certinho? Um prazer, desde já, falar com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade aí, por conversar conosco. Gosto. E desde já eu gostaria que você se Eu agradeço a apresentasse. oportunidade, eu que agradeço. Que isso, que honra. E também desde já eu gostaria que você se apresentasse com relação aí às suas formações, com relação às suas experiências profissionais, enfim, um pouquinho aí de quem é Cláudio Magu, para depois sim a gente entrar na parte da política. Mas antes vamos descobrir um pouquinho quem é Cláudio Magu. Prazerzaço falar contigo, Claudião. Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, eu sou 3 em 1, né? Uns me conhecem como Magu Poeta, outros me conhecem como Cláudio Santos, e agora, né, politicamente falando, Cláudio Magu, mas é 3 em 1 a mesma pessoa. Que beleza! Aí fica à vontade de falar um pouquinho das suas qualificações, das suas experiências profissionais, formações acadêmicas. Fica à vontade. Então, cara, eu sou cantor, né? Eu canto, sou cantor desde os meus 14 anos, né? Estou com 4.1, componho, sou escritor, eu tenho um livro publicado chamado O Povo e Manifesto. A ótica do cidadão comum para com o mundo que ele vive, né? Não o mundo que lhe é apresentado através da mídia, né? Através dos jornais, através da mídia, da imprensa em geral, né? Mas o mundo visto pela ótica de um cidadão comum. Eu também sou locutor há 21 anos, trabalho como locutor de loja, né? De porta de loja. Também sou mestre de cerimônia, faço
cerimonial de 15 anos, casamentos, apresento eventos sociais, artísticos. Sou poeta, porque existe o escritor, existe o poeta também, né? Eu gosto de fazer muita poesia, rima, enfim. É basicamente isso, né, que eu faço, e uma das coisas que eu gosto muito é me comunicar, né? Na verdade, eu sou locutor, mas também eu sou comunicador, gosto de comunicar com as pessoas das mais diversas esferas, né? Política, social, e eu transpiro isso 24 horas por dia. Entendi um pouquinho aí da formação do nosso amigo Cláudio Magô. E aí que eu venho te perguntar, Claudião, quando e como, né? Primeiro, quando que surge o seu interesse pela política, né? E aí, como esse interesse também acaba surgindo, né? Conta aí como foi, se é desde criança, se você sempre sonhou em se envolver com política, ou como é que foi essa questão aí desse interesse pela política. Cara, assim, eu acredito que a política ela já nasceu dentro de mim, né, já de alguma forma embutida, né? Porque eu sou de origem humilde, né? Não tenho vergonha de falar. Eu quando era pequeno, eu eu vivia num barraco, né? Eu, meu pai, meus irmãos. Então a gente passava muita necessidade, muita dificuldade. Então, desde aquela da infância, é que eu observava o mundo pela TV, pelos jornais, e eu particularmente eu não aceitava aquele tipo de mundo que eles tentavam nos oferecer, né? Um mundo que não só tinha oportunidade para os grandes, um mundo que só tinha oportunidade para quem tivesse condição social, né? E, tipo assim, parecia um sonho distante ter uma vida digna, ter uma vida próspera, né? E eu entendia, começava a entender como política a partir do momento que eu passei a questionar tudo aquilo que me apresentava através da imprensa, né? Aí comecei a ler livros aos 14 anos, a minha mente começou a se abrir, né? E eu sempre tive um desejo no coração de escrever um livro, né? E eu falava para mim assim, poxa, um dia eu vou escrever um livro, vou colocar sobre a minha cabeceira, né, da minha cama, e quem quisesse ler, quem quisesse se apossar daquilo que estava escrito, e para mim ia ser motivo de muito orgulho. Então, assim, porque eu tinha muita informação e eu não sabia, eu queria escrever passar tudo aquilo que eu sentia, que eu pensava, para um livro, e catalogar aquilo dali, e ao mesmo tempo poder ser útil de alguma forma para a sociedade, né? Então, assim, eu sempre me comuniquei muito através das palavras, né, escrevendo, né? Eu escrevo desde os 14 anos, e eu acho que foi daí que começou a surgir, a partir da indignação é, com os serviços públicos, né? Porque a minha mãe me levava para o médico quando eu era pequeno, e por diversas vezes a gente não era atendido, por diversas vezes a gente voltava para casa, às vezes eu passando mal, não tinha recurso. Eu acho que veio desde dessa época, né, de criança, aquilo já foi brotando dentro de mim. Aí depois que eu escrevi o livro O Povo em Manifesto, aproximadamente mais ou menos assim uns 10 anos atrás, aí eu consegui publicá-lo em 2014, e daí acho que brotou muito mais, né? Porque o livro a nossa vida social. Eu acho que esse livro, para mim, acentuou ainda mais aquilo, a minha visão de mundo, a minha visão política. E de lá para cá, eu vim trabalhando na campanha de alguns colegas candidatos, né, fazendo gravação, participando de reuniões. E isso eu fui me identificando muito com esse tipo de ambiente, né? E acredito que a partir daí é que eu fui entender que eu poderia ser um político. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha um certo receio, né? Porque a gente vê tanta coisa no mundo da política. A maioria das pessoas que entram para a política, né, que conseguem mandato, a maioria, uma boa parte que consegue se eleger, sempre tem uma condição social influente, que injetam dinheiro na campanha,
E eu sempre tive esse receio, porque eu sempre fui um cara de boas ideias, né, de uma visão crítica consideravelmente razoável, só que por ser de origem humilde, eu sempre tive algum receio, né, para pagar propaganda, para poder pagar uma produtora para poder fazer a produção da minha campanha. Então, assim, a vida foi me ensinando alguns pulos do gato que eu mesmo tenho colocado na minha pré-campanha, né? Na parte visual, na parte de escrita, e a questão da comunicação e por eu também desenvolver essa parte escrita tem me ajudado muito, né, a me projetar as minhas ideias e fazer com que o leitor entenda quem é Cláudio Magu. Entendi. E aí, esse interesse pela política, na realidade, ele surge a partir do momento que você percebe que a sociedade, né, tem uma diferença, né? Umas pessoas têm uma oportunidade maior do que as outras, né? E aí acaba surgindo esse interesse, correto? E aí eu queria saber como especificamente surge a questão da candidatura, da onde surge essa ideia, como que surge essa ideia de entrar para o PSB, não sei se é o seu primeiro partido, no caso, né? E como que surge essa ideia da candidatura? Cara, eu na campanha passada, eu ia me candidatar, né, por um partido. Mas acabou que eu não tive coragem, né? Na verdade, essa é a realidade. Não tive coragem, eu tive um pouco de receio e também não me sentia preparado para poder enfrentar uma campanha política, né? Mas eu sempre, como falei, né? Eu sempre acompanhei alguns colegas da candidatos e alguns políticos que até passaram pelo PSB, né? Não sei se posso falar o nome aqui, né? Um deputado federal que passou pelo PSB, eu acompanhava muito o trabalho dele, que é o Alexandre Cardoso, né? Que foi prefeito de Caxias, né? Passou pelo PSB, né? E eu acompanhava muito o trabalho dele. Até o próprio Mulon, né? Que é o presidente estadual do partido, né, lá no centro da cidade, quando eu trabalhava na Rua Ouvidor, eu sempre via ele passando, né, apertava a mão dele e tal, ô Mulão, tal, mandava aquele aluno no microfone, né, fazendo locução de porta de loja, ô Mulão, tal, qualquer dia vamos tomar um café lá no seu gabinete, tal, qualquer dia vamos trabalhar lado a lado, mas tipo assim, sem pretensão alguma, né, e o tempo foi passando, né, parece que foi se encaixando o quebra-cabeça da vida, e aí pintou essa oportunidade de estar me candidatando. Aí eu fiz um áudio desesperadamente, mandei para umas 30 pessoas, né, pedindo opinião, por que você acha de eu estar entrando para a política, tal, etc e tal. Enfim, alguns apoiaram, outros não apoiaram. Aí teve um professor meu, né, o Guaraci, que também está pelo PSB, ele me motivou a entrar para o PSB de São João, estava de frente, aí pegou minha documentação, enfim, por intermédio dele, eu consegui, né, me filiar ao PSB e eu estou aí a cada dia me projetando. Entendi. E aí, esse interesse pela política, né, surge e depois você surge já dentro do PSB. E aí, dentro do PSB, como você consegue a questão da ideia, né, e da execução de se candidatar? Como está sendo, na realidade, essa execução da candidatura, da pré-candidatura a vereador? Bom, para mim tem sido natural, né? Porque assim, eu, como eu pude escrever o livro, eu pude tirar muita coisa do livro, né, que eu escrevi e colocar em prática na minha campanha, algumas frases, algumas ideias, algumas propostas não tão abertas, porque a gente não tem como falar abertamente de propostas, mas eu deixo claro, né, qual vai ser o meu nicho de atuação, né, caso venha a ser de fato um candidato, né, que eu vou trabalhar bem essa questão da área da educação, da cultura, né, e trabalho, né, que são a minha praia. E assim, graças a Deus, fui muito bem recebido, né, pelo PSB. Inclusive, quero até mandar aqui um abraço para o Bruno, né, para o Thales, professor Guaraci, para toda a galera lá para Priscila, enfim, toda a galera lá do PSB, do núcleo de São João de Meriti, que fui muito bem recebido, assim,
eu acho que para mim foi algo até surpreendente, porque eu estava muito entusiasmado, né? Mas como não conhecia ninguém, então no primeiro encontro eu vi o quanto eles também estavam entusiasmados, então isso me deu muita segurança para me poder ser quem eu sou, mostrar na política a personalidade do Cláudio Magu, não, sabe, não inventar nada, apenas disseminar um pouco daquilo que eu entendo como política, né? Que eu não sou, na verdade, um político, digamos, profissional. Estou aprendendo a engatinhar agora, né? Os primeiros passos na política e, graças a Deus, assim, o grupo tem dado um apoio e a gente está caminhando, né? A cada dia evoluindo. Entendi. E aí, com relação às ideias, né? Isso que eu ia te perguntar, né? Hoje, né, a gente vive uma pandemia, infelizmente vive uma reclusão social, né, devido à questão do próprio coronavírus. O que que isso tem te atrapalhado? O que que isso atrapalhou, tanto na execução de algumas ideias, quanto a pré-campanha, quanto até propriamente a pré-candidatura, né, sua a vereador, enfim, o que que o coronavírus impactou e atrapalhou a sua vida? Na verdade, assim, politicamente falando, né, você não tem tanto contato com as pessoas, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho conheço bastante pessoas, né? Muitas pessoas, por trabalhar como comunicador, a gente a cada dia está num lugar diferente, que eu não trabalho de CLT, regime CLT, carteira assinada, então cada semana, cada dia eu estou num lugar diferente, então a gente sempre faz amizades, né? Por onde a gente passa, e infelizmente esse problema da pandemia limitou a gente de estar entrando em contato com outras pessoas, né? De estar se resguardando, se respaldando quanto a isso, até mesmo para poder não passar uma impressão ruim para os próprios possíveis eleitores, né, para a própria sociedade. Então, assim, isso obrigou a gente a nos resguardar um pouco, né? Então, por conta disso, eu tenho trabalhado muito nas redes sociais, né, através das minhas postagens, eu tenho explicitado, né, meus pensamentos, a minha indignação, o meu ponto de vista para com São João de Meriti. E, assim, por um lado, a gente entende, né, que tem que ficar, tem que se respaldar, né, porque a pandemia está aí, não passou, o pessoal voltou a trabalhar, mas a gente tem que se respaldar. E na questão da pandemia também, para mim foi ruim que eu fiquei sem trabalhar, né, cara? A gente que trabalha em porta de loja, né, a gente depende do comércio aberto. E eu passei, assim, uma situação um pouco delicada, como nunca passei em toda a minha vida, mas graças a Deus eu voltei a trabalhar. Eu cheguei quase agora do trabalho, tomei um banho aqui rapidinho, fiquei cheirosinho só para conversar com você, cara. Que beleza, Claudião! Mas aí, com relação ao impacto realmente no trabalho, no caso de pré-candidatura, né? Atrapalhou alguma coisa, algum plano que você tinha, algumas reuniões, enfim, algum outro Não, plano que não, você não. tinha realmente não atrapalhou nada, o corona Não, ou no caso da pandemia? na verdade, assim, eu fui obrigado a me redescobrir, né? Através das redes sociais, criar ferramentas para poder suprir uma necessidade que antes eu não tinha, de repente, assim, pensado. Então, assim, eu fui obrigado a criar novas ferramentas voltadas, né, para o virtual, né? Então, assim, eu aprendi a mexer com edição gráfica de fotos, aprendi a mexer com vídeo, aprendi a fazer lives. Na verdade, eu estou aprendendo ainda a fazer algumas lives, né? Tenho feito lives não só voltadas para a política, mas também, né, esse hábito de fazer lives e está me mostrando e de alguma forma está colocando as minhas ideias em ação, né? Mostrando aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, né? Então, de certa forma, eu acredito que tenha sido positivo, né? Entendi. Magu, é isso que eu ia te perguntar agora com relação a trabalho, né? A gente aqui não fala de pessoas em si, de trabalhos, né? Hoje existe um grupo à frente da Prefeitura de São João, à frente do governo municipal, perfeito? Isso que eu ia perguntar, qual a sua opinião com relação ao atual trabalho da Prefeitura de São João? Bom, cara, a gente tem um pensamento um pouco, como é que eu posso dizer, razoável, né?
quanto ao trabalho que a prefeitura tem feito, né? A minha queixa maior quanto ao trabalho que a prefeitura executiva tem feito é que na área da saúde, embora tenha tido alguns avanços, né, a gente ainda continua dependente do município vizinho para quase tudo, né? Hoje em dia, se você tem um filho pequeno e precisa internar o seu filho, ou precisa, num pronto atendimento, para um pediatra, tipo assim, a qualquer hora do dia, às vezes você, principalmente à noite, se você vai num posto de saúde para poder buscar atendimento pediátrico, nem sempre você consegue, né? Então você tem que se deslocar daqui, né? Ou vai lá para Éden, né? Que o UPA de Éden, para Éden, aqui em aqui no Jardim Íris, que está sendo direcionado toda a população, praticamente São João, para Éden e para o UPA do Jardim Íris, mas ali, algumas vezes que eu fui com a minha filha um tempo atrás, nem sempre tinha pediatra, e quando tinha pediatra a demora é muito grande, porque São João de Meriti é uma cidade muito populosa, né? São 600 mil habitantes, então você imagina aí, 600 mil habitantes numa cidade onde não tem muita estrutura para hospitalar, né? Então, isso nos obriga, de certa forma, a ir para o município vizinho, né? Como muitas pessoas fazem, né? Não só para a questão de hospitais, mas a questão de trabalho, né? Eu tenho 21 anos como locutor, por exemplo, tirando por mim, 21 anos como locutor. Dá para contar nos dedos quantas foram as vezes que eu trabalhei em São João de Meriti, né? A minha trajetória, boa parte da minha trajetória foi construída no município vizinho e outros municípios, mas aqui mesmo em São João, na questão de geração de emprego, prestação de serviços, que é o forte do município, eu não tenho muita abertura, não tenho muito campo, né? Então, assim, de certa forma, quem trabalha como autônomo, quem trabalha como ambulante, quem trabalha como até mesmo como empreendedor, né, quase não tem incentivos ou campo para poder se projetar no mercado, porque é uma cidade com uma população absurda, né, 600 mil habitantes, mas que não consegue se estruturar para poder fazer com que as pessoas trabalhem aqui, desenvolvam o seu trabalho aqui e sejam felizes aqui. Mas não, a gente muitas vezes busca a felicidade no município vizinho. E aqui onde a gente mora, onde eu nasci e fui criado há 41 anos, eu não vi muita melhora social, mas seria até injustiça da minha parte colocar isso tudo na conta do atual governo que está aí, mas foram muitos governos outros passados que contribuíram para que essa grande bola de neve crescesse. Tá entendendo? Então, assim, não tem como eu falar muito bem desse novo governo que está em São João de Meriti, mas eu tenho uma visão muito própria. Eu acredito que tem muita coisa para ser mudada e muita coisa para ser desenvolvida para que a gente possa realmente falar: bom, eu tenho orgulho de morar na cidade de São João de Meriti. Isso que eu vou te perguntar agora. Em uma eventual reeleição, né, no caso, o que a prefeitura deve mudar, deve melhorar? Pô, cara, os serviços públicos, né? Os serviços públicos, ao meu ver, criar meios de dar mais oportunidades do empreendedor se projetar no mercado, garantir o trabalho daqueles dos autônomos, né? Aqui em São João do Meriti, por muitas vezes a gente presenciou, né, os camelôs sendo perseguidos implacavelmente pela prefeitura, né? E os caras compram as mercadorias, principalmente aqueles que trabalham na área de feira, né? E vi por muitas vezes seus produtos serem apreendidos, impedirem de trabalhar, tomarem gravata, apanharem como se fossem vagabundos, e trabalhadores que pagam seus impostos, né? Trabalhadores que muitas vezes moram de aluguel, têm filho, né, estudando, às vezes até se esforça para poder pagar um colégio particular, porque a educação daqui de São João de Meriti também não contribui, né? O aluno é aprovado sem saber ler direito, sem saber escrever, aí termina o ensino médio,
tá entendendo? Vai prestar um curso para o Enem, ele não consegue passar porque não está preparado para o mercado de trabalho, não está preparado, não foi preparada para poder prestar um serviço público, ou bem menos, né, fazer o Enem para poder ingressar numa faculdade. Então, assim, a educação é muito falha, muito fraca, né? Tem muita coisa que deveria ser mudada. E a gente, ao contrário do que muitos pensam, né, a educação, eles investem na educação. O governo federal manda recursos para cá, mas só que eu acredito que é muito mal administrado e tem muita coisa que pode ser acrescentada sem onerar os cofres públicos, que pode trazer um pouco mais de dignidade, né, como o cidadão que pretende se formar, prestar uma faculdade, ou até mesmo ingressar num concurso público ou ingressar numa empresa, porque você passa por uma empresa, né, se você não souber se colocar, se portar, ter um conhecimento mínimo para poder ocupar uma vaga, você também não consegue, né? E quem estudou em colégio particular, a maioria das vezes levam as vagas porque estão muito mais preparados para a vida do que aqueles que estudam em colégio público, né? Então, o ensino que eu quero para os jovens de São João de Meriti é o mesmo que eu dou para minha filha. Então, o mesmo que eu dou para minha filha é o que eu quero para os jovens de São João de Meriti. Entendi, certinho. Agora, Magu, com relação aos seus futuros planos e projetos, né? Você sendo tanto eleito, né, como vereador nessa sua pré-candidatura, quanto você também não sendo eleito, né, dos dois lados, por exemplo. Qual é a sua visão aí, sua expectativa, né, para 2021, seus futuros planos e projetos visando ano que vem, visando 2021? Bom, cara, eu estou fazendo o meu melhor. Na verdade, eu não tô pensando no amanhã. Eu estou buscando viver o hoje, me dar o máximo, né, para poder ter o melhor resultado possível. E assim, eu estou vivendo um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, buscando conhecimento, me aprofundando naquilo que compete a mim, né? As minhas bandeiras, né? Claro que caso eu venha a me candidatar, ser de fato um candidato, e quem sabe, né, eu possa estar me elegendo, né? A gente tem alguns projetos, né? Mas acima de tudo a gente tem que pensar em fiscalizar os serviços públicos que estão aí, né? Hoje a gente vê que temos uma Câmara, né, de vereadores com 21 vereadores, dá para contar no dedo quantos que fazem a averiguação, né? Quantos que fiscalizam, que apuram as denúncias. Então, assim, eu não sei o que realmente acontece na Câmara, mas eu vejo que tem poucas pessoas que realmente fiscalizam, né? E a gente que está de fora, a gente observa tudo isso, enquanto isso tem gente padecendo na fila dos hospitais, gente morrendo, gente que paga seus impostos, né? Então, assim, não é justo você ter que se esforçar mais do que você se esforça, porque você já paga seus impostos, para poder pagar um plano de saúde ou pagar ir num centro médico particular para poder ser atendido, sendo que a gente já paga por uma saúde, né, que a gente não tem. Então, assim, tem que haver fiscalização, tem que ser apuradas denúncias e a gente tem que parar de fazer vista grossa, né, para o que tem acontecido aqui em São João de Meriti. Infelizmente, a gente vive um caos, né, a morte anunciada, só que é aquele negócio, né, querem tampar o sol com a peneira, mas só que eu tenho, graças a Deus, ainda consigo ter um pouco de discernimento e está diante dos nossos olhos tudo o que tem acontecido. Entendi. E com relação, no caso, se você também não for eleito, né? É, expectativa, planos aí, inovações para 2021, mais algum livro, alguma outra questão ou não? Eu acredito que vai surgir mais um livro, né? Eu estava até pensando em fazer O Povo e Manifesto 2, ou então algo do tipo, né? Inclusive, até esqueci de pegar o livro aqui para mostrar para você a capa, eu ia pegar, como cheguei agora na correria, até esqueci de pegar o livro, mas eu acredito que está surgindo aí um outro livro, ou um livro social, né, político-social, ou algo mesmo reflexivo, né, de autoajuda, que eu escrevo muita coisa referente à autoajuda, e eu, sinceramente, para 2021, politicamente falando, eu quero poder ser uma ponte,
ainda que de repente a gente não consiga atingir o objetivo principal, que eu possa servir de ponte para outras pessoas e fortalecer mais ideologicamente, me aproximar mais da comunidade, me aproximar mais dos projetos sociais, né, que é uma coisa que eu tenho olhado muito, né? Então, quem hoje em dia trabalha com projeto social, seja na área cultura, na área do esporte, merece uma atenção especial, porque são pessoas, são multiplicadores que acabam, de certa forma, somando com a sociedade num todo, mas não tem um respaldo político, né? Não tem uma ajuda financeira política. Então, assim, acho que acredito que vou buscar me aproximar mais dessas pessoas para entender esse mundo, né, com muito mais aprofundamento e, quem sabe, até buscar meios de estar disseminando mais ainda, né, o esporte, a cultura, a forma de estar olhando para o jovem, né? Porque olhar para o jovem é uma necessidade extrema, seja na escola, seja na área do trabalho, seja na área da cultura, porque na minha concepção a cultura, o esporte é a porta de saída da miséria, né? Se muitos desses jovens que estão aí, né, que são de certa forma abraçados por essas pessoas que trabalham com ação social, se essas pessoas que trabalham com ação social e esses jovens tivessem um pouco de recurso, um pouco de atenção do poder público, eu acredito que poderia influenciar muitas outras pessoas e não teria tanta gente na marginalidade, no crime, né? Acredito que as pessoas iriam ter uma visão mais futurística do futuro, futurística do seu amanhã, né? Aqui em São João, digo assim, referente a São João. Então, assim, a gente tem que parar de ser dependente do município vizinho para poder buscar olhar mais para o nosso povo aqui de São João de Meriti, porque aqui é o lugar que a gente nasceu, que a gente cresceu e a gente quer terminar aqui com os nossos filhos ou os nossos netos com uma vida mais digna. É o que está faltando realmente aqui em São João. Entendi, certinho. Ô, Claudião, agora é a hora do toque rápido. O que é o toque rápido, Cláudio? É aquele bate-bola, bate-volta, beleza? É o seguinte, eu te faço uma pergunta direta, ok? E você, sem titubear, né? Ou te dou duas opções, e você, sem pensar muito, responde na lata, na hora, beleza? Sem titubear, sem pensar muito, beleza? Show. Beleza, então, vamos que vamos. Cláudio Magu por Cláudio Magu, cantor ou compositor? Cantor. Escritor ou locutor? Escritor. Ter um melhor projeto social ou ter um melhor futuro profissional? Melhor projeto social. Comunicador ou vereador? Eu acho que os dois não se desvinculam. Tá bom, vou deixar de escapar nessa. Se eu não trabalhasse com locução, eu trabalharia? Música, música. Seria um cantor. É uma coisa que eu É sempre quis em toda a minha vida. uma música. Uma música nacional ou internacional? Fica à vontade. É uma música que marcou muito a minha vida. Foi We Are the World, né? Aquele do Michael Jackson que reuniu toda aquela galera, né? Aquela música ali, acho que marcou muito a minha infância e minha adolescência. Beleza. Eu nem Uma sei frase. pronunciar direito em inglês, mas essa música é meu. Entendi. Uma frase. Não existe elevador para o sucesso. É preciso ir pelas escadas. Meu sonho é? Poder ajudar toda a sociedade. Defina Cláudio Magu em uma palavra. Uma pessoa persistente. Persistente. Sensacional, senhoras e senhores! Esse foi Beleza. Cláudio Magu! Que Beleza? beleza! Tranquilo. Viu, Claudião? Bem tranquilo, meia horinha de conversa, bem relax aí. Bom que aí o pessoal conhece um pouco mais da história de quem é Cláudio Magu e um pouquinho das expectativas aí para as eleições, beleza? E aí, deixa eu te perguntar rapidinho, antes da gente terminar, né?
o que você indica, Cláudio, para uma pessoa que nesse momento se encontra aí disponível no mercado, quer se envolver com política, quer realmente ingressar, ter uma carreira aí parecida com a do Cláudio Magu, entrar em um partido, se envolver em política, o que você indica para essa pessoa? Bom, primeiramente, antes mesmo de procurar um partido, a pessoa fundamentar a sua ideologia pensando sempre no coletivo, né? Porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas que entram para a política que, na maioria das vezes, querem apenas se promover, né? Quando, na verdade, quando você pensa no coletivo, você não só está fazendo um bem para você, quem está à sua volta, mas você, de certa forma, está sendo um exemplo para muitos, né, que buscam tipo assim, uma matriz para também ser um multiplicador, para poder também fazer a diferença. Então, assim, eu acho que está faltando isso. Pessoas que possam, com a sua história, com seus sonhos, com seus projetos, né, serem disseminar suas ideias não só não só na política, mas no social, né? Ver que é uma coisa sincera, porque a gente vê que muita gente entra para a política, entra mais pelo dinheiro, né, do que realmente pensando em fazer a mudança, né? Eu, na verdade, eu entrei para a política justamente por indignação, por tudo aquilo que São João de Meriti tem sofrido. Você não só não vou entrar para a política, eu vou fazer alguma coisa, não. Você tem que ter um desejo ardente dentro do seu coração antes de se filiar, e quando você se filiar, você buscar entender melhor os problemas do seu município, os problemas do seu bairro, a necessidade que o município tem, né, para que você possa criar as propostas, a ideologia certa, né, e realmente ser um diferencial, né? Então, assim, São João de Meriti está precisando de pessoas que realmente possam fazer diferença, ainda que não tenham experiência política, mas que tenham sangue nos olhos para poder fazer a diferença e para poder também deixar a sociedade social dentro da política. A população ela precisa opinar, ela precisa determinar o que realmente precisa ser feito, não ter um representante que faça pela população, mas não aquilo que ele quer, mas aquilo que realmente é a necessidade da população. Está faltando isso. Pessoas engajadas para poder atender o clamor e as necessidades do povo. Os ideais do povo têm que ser postos em primeiro lugar. Essa é a minha opinião. Entendi, sensacional. Esse foi Cláudio Magu. Claudião, antes de você sair, na realidade, né, gostaria que você deixasse aí os seus contatos, enfim, para você se despedir, deixar o seu Instagram, Twitter, Facebook, fica à vontade, o que você quiser deixar, pode deixar, e principalmente onde a gente consegue encontrar o seu livro, O Povo em Manifesto, né? Então, se quiser deixar aí aonde a gente consegue download ou fisicamente, fica à vontade, desde já muito, mas muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom, eu que agradeço, né? Eu que agradeço. Na verdade, você me deixou até numa calça riada aqui para perguntar se definir algo numa palavra só, algumas coisas assim que a gente acaba, pô, poderia ter respondido isso aqui também e tal, mas tudo bem. Bom, a questão do livro, quem de repente tem interesse de adquirir o livro é comigo mesmo, né? Pelo telefone 99288 5804, né? Esse é o telefone a qual quem quiser adquirir o livro. E as minhas redes sociais, para a galera poder conhecer mais o meu histórico de vida, porque acredito que a melhor forma de você estar buscando representante politicamente falando, é você conhecer a história de vida, como surgiu, o que ele faz, como ele pensa. Então, nós criamos a hashtag Cláudio Magu 2020. Através dessa hashtag, lá tem praticamente boa parte da minha história que eu coloquei nessa hashtag Cláudio Magu
hashtag Cláudio Magu 2020. No Instagram também pode me achar como Cláudio Magu 2020. Lá tem pensamentos, tem uns trabalhos que eu faço de locução, de gravação, né? E tem também o nosso WhatsApp que eu deixei aqui à disposição, não só de quem está dentro da política, mas se tiver pessoas, né, que queiram conhecer mais sobre a minha história, vou ter um imenso prazer de atender por esse mesmo número, 99288-5804, ou se quiser me mandar um e-mail, tá? claudiosantoslocutor@hotmail.com. Sensacional, anotaram tudo certinho? Belezinha, então, lembrando que, Claudião, lembrando que essa live fica aqui salva no Facebook, via Facebook certinho, para o pessoal compartilhar aí nos grupos, compartilhar aí o link para todo mundo. Também deixamos ela salva no YouTube, ela vai para o YouTube com o mesmo nomezinho aqui em cima, ó, Quarentena com Neto, aqui embaixo, né? Quarentena com Neto, só digitar esse mesmo nome lá no YouTube, temos um canal no YouTube onde todo o nosso portfólio, né, fica salvo lá nesse canal, e também no Instagram é Quarentena com Neto, só que tudo junto, beleza? No Instagram eu tô demorando até um pouquinho mais para colocar as lives, por causa que o IGTV, ele não suporta aquela live acima de 1 hora, né? Tem que ser apenas de 1 hora para baixo, né? E algumas acabaram ultrapassando, né? Então, por isso que eu tenho deixado até o Instagram um pouco de lado, mas no YouTube e Facebook tem todas as lives. Fizemos aí, ao total, essa 38ª live, para você que gostou da entrevista com o Cláudio Magu, né? Essa é a 38ª entrevista. Entrevistamos aqui 3 youtubers, entrevistamos aqui empresários influentes em São João de Meriti, pré-candidatos à Prefeitura de São João de Meriti, pré-candidatos a vereador de São João de Meriti, hoje o Cláudio novamente, o conselheiro tutelar de São João, muita gente boa, Cláudio, empresários de diversos ramos, dono de salão de festa, Bacana. maquiadora, veterinária, barbeiro, cabeleireira, tudo. A gente entrevistou aí um pouquinho de tudo. Semana que vem teremos outros empresários aqui bons aí, sempre de ramos diferentes. A gente gosta de trabalhar aqui com ramos diversos, né? E a gente tem conversado aí bastante com muita gente, radialistas, né? Super Rádio Tupi, da Rádio Globo, muita gente boa passou por aqui. A gente aí tem se comunicado bastante durante essa quarentena. Bom, se você gostou dessa live aí com o Cláudio Magu, vou fazer um convite. Sexta-feira, Bruno Costa, às 19h30, aqui no Quarentena com Neto. Beleza? Então, sexta-feira, 19h30, Bruno Costa aqui conosco. Também vai falar como se envolveu com a política, também vai falar da sua trajetória, sua história como professor de história, né? Na realidade, vai falar um pouquinho aí de tudo o que ele já viveu dentro e fora da política. Claudião, tamo junto, muito obrigado pela sua disponibilidade e até sexta, rapaziada! Valeu, obrigado. Tamo junto.